mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei. Glória a Deus, amém? Agradece? Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus, entrega para o teu pai. Glória a Deus, amém, amados? Mais um dia na casa do Senhor. Deus nos proporciona este momento maravilhoso. Querido Deus, neste momento, obrigada que estamos aqui, Jesus. Toma o ministério, toma a vida do tio, dê uma palavra poderosa, toma toda a minha família, a família do tio, dê uma palavra poderosa para o tio pregar hoje para os nossos corações, em nome de Jesus. Dá um dia abençoado, uma noite, continua renovando, Jesus, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Jesus é lindo, irmão, Jesus é lindo. E Ele nos leva justamente por um caminho onde Ele requer de nós confiança, fé, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Aleluia. Apocalipse capítulo 2. Está escrito assim na palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolo, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Aleluia, amém. Pai, graças te damos por esse momento maravilhoso. Meu Deus, que nos encontramos na tua casa, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito, obrigado por cada vida que aqui está.
Obrigado por este culto da palavra. Fala ao nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz? Amém. Amém, amados? Estamos mais uma vez na casa do Senhor e eu quero nessa noite falar um pouco sobre esta carta a qual o apóstolo João escreveu a uma das 7 igrejas que se encontrava na Ásia Menor, a igreja de Éfeso. Amém? Apocalipse foi escrito em um cenário caótico, em um cenário de solidão, em um cenário de incerteza para um daqueles que outrora viu a manifestação do Filho de Deus. A palavra do Senhor nos diz que João, ele estava nesta ilha, chamada Ilha de Pátimo, quando veio a revelação para ele, para que ele pudesse tomar nota, escrever e comunicar a todas as igrejas a qual ele pudesse, para que pudesse despertá-los a respeito do poder, da soberania, da grandeza do Deus que se fez homem, que morreu, e ele mesmo diz na sua palavra, mas está vivo. Estando vivo, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Tendo conhecimento de todas as coisas, ele quer comunicar não ao mundo, mas àqueles que estão esperando com paciência pela manifestação dele. Então, João, ao receber a revelação, ao receber de Cristo, nós podemos então tirar para nós o que é que Jesus queria falar para aquela igreja tão importante, que nós hoje sabemos que a palavra dele é viva, que a palavra dele não passa e tem o mesmo resultado, o mesmo efeito para nós hoje, aqui, presente neste lugar. Se você entendeu, diga glória a Deus. Amém? Então, quando nós voltamos no capítulo 1, a partir do versículo 9, está escrito assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve no livro o que você vê, envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a carta foi escrita por alguém que realmente recebeu do Senhor Jesus Cristo, no dia ao qual ele vai dizer, no dia do Senhor, Jesus Cristo leva João no Espírito para receber a gloriosa revelação, para que pudesse transmitir para a sua igreja. Veja, Jesus Cristo, ele, sabendo da situação de cada igreja, em cada local, ele queria que a sua igreja viesse se informar daquilo que ele estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Isso é importante para nós, irmão. Jesus Cristo, ele tem toda a ciência, todo o conhecimento da sua igreja, não só da sua igreja, de toda a terra, mas da sua igreja. A Bíblia vai nos dizer algo que ele vai transmitir para João, e nós nos alegramos por essa revelação, outrora oculta, mas agora sendo manifesto, sendo revelado, o mistério ao qual muitos não sabiam, que agora ele está trazendo para nós. Se nós olharmos aqui no versículo 19 do capítulo 1, está escrito assim: escreve, pois, essas coisas que você viu, tanto a presente como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu.
em minha mão direita, e dos 7 candelabros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Então, as 7 estrelas que estavam na mão, que João viu de Jesus, simbolizava as 7. E os 7 candelabros simbolizavam o quê? A igreja também? Não. Então, as 7 estrelas que estavam na mão do Senhor eram os anjos da igreja. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém ou não amém, irmão? Tem aqui. Amém? Então, vamos lá. Recapitulando. João estava na ilha de Pátimo por causa do testemunho da palavra do Senhor Jesus Cristo. Ali onde era levado políticos, ali onde era levado pessoas que cometeram coisas horríveis, João também foi levado por achar que era uma ameaça naquele tempo, por falar a verdade de Deus. E naquele cenário caótico, naquele cenário de sofrimento, de solidão, na ilha de Pátimo, restrito de qualquer benefício, aparece aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra, e traz para João a revelação das coisas que aconteceram e das coisas que iriam acontecer. E ele, querendo que João informasse as igrejas, olha para cá. Quando nós olhamos essa parte que ele queria transmitir às igrejas, sabemos que a igreja do Senhor, a universal, a qual está distribuída em todo esse mundo, é também manifesto a igreja local, que Jesus Cristo se importa. Então, quando nós estamos vendo Jesus falar, as igrejas são, então, aqueles que estão em locais específicos e ali estão esperando o Senhor com paciência, com fé, com submissão, com obediência, vivendo a vontade de Deus. Então, as igrejas eram aquelas que estavam em determinado lugar, em Esmirna, em Filadélfia, em Éfeso. Então, estas igrejas que se encontravam ali na Ásia Menor, não estavam vivendo momentos bons, outros estavam passando por situação, e Jesus queria trazer conforto ao coração daquele povo, aquelas igrejas que se estavam reunidas, e ali ele traz para João uma informação para João transmitir para aquele povo. Olha, João, diga para a minha igreja, diga para o meu povo, diga para aqueles que estão vivendo em determinado lugar, me esperando, que estão ali se reunindo, que estão ali congregando constantemente, o que? Que eu estou regindo a minha igreja. A minha igreja está nas minhas mãos. Eu seguro a minha igreja com a mão direita. Eu seguro a minha igreja com a minha mão poderosa. Então, João, ao ver aquilo que Deus estava mostrando para ele, Jesus vai dizer isso. Escreve. E ele escreve para a igreja, dizendo que o candelabro que estava nas mãos de Jesus Cristo ressurreto era a igreja. E aquilo que está na mão dele, o diabo não pode arrebatar. Deu para entender isso aqui? A igreja está nas minhas mãos. E maior sou eu para guardar a minha igreja. Existem muitas pessoas, irmão, que nós convidamos para fazer parte do corpo de Cristo, para ser a sua igreja.
Porque ali está tudo aquilo que eles precisam. Está proteção, está provisão, está o cuidado, está o trabalhar daquilo que precisa no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Mas as pessoas acreditam que elas na mão de Deus vai estar sendo oprimida, não vai ter liberdade, não vai ter vida, não vai ter alegria. Mas Jesus está dizendo: avisa a minha igreja que elas estão nas minhas mãos, e eu sei o que eles precisam, e eu sei que nas minhas mãos ninguém pode arrebatá-la. Portanto, aqueles que realmente faz parte do corpo de Cristo devem se alegrar. Por quê? Porque se tocar em você, primeiramente vai ter que tocar nas mãos de Jesus. E certamente o diabo sabe quem é o Senhor Jesus Cristo, aquele que vai destruir com o sopro da sua boca. Então essa palavra é uma palavra de conforto ao coração da igreja. E João está vendo que ele estava na ilha de Pátimo, passando por aquele processo, longe de tudo, mas ele vai dizer para a igreja dessa forma: eu, João, irmão de vocês, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Vai ter luta, vai ter sofrimento, vai ter afronta, mas nós devemos perseverar, porque Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. E quando João vê Jesus falar isso, que a igreja está nas mãos dele, ele entra agora no capítulo 2, falando para a igreja em Éfeso, dessa forma. São essas palavras, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Veja o que Jesus mandou o apóstolo João escrever: quero que vocês saibam que eu estou com o anjo da igreja nas minhas mãos. Eu estou com os anjos da igreja que estão aí na Ásia, fazendo a minha vontade, pregando o meu reino, o meu querer, pregando a minha palavra, o evangelho de transformação, o evangelho do reino, o evangelho da esperança. Eles estão nas minhas mãos. A igreja estão recebendo essa carta. Jesus mandou avisar para vocês que o pastor está na mão dele, e que ele anda no meio dos qual é o nome aqui? Candelabro. Ele está dizendo claramente: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros. Então Jesus estava dizendo para a igreja de Éfeso: olha, eu sou aquele que tem o domínio na vida de cada líder da igreja, e eu quero dizer para vocês que eu ando no meio de vocês, eu estou entre vocês quando vocês se reúnem. Isso é para se cumprir aquilo que está escrito lá em Mateus capítulo 8, versículo Mateus 18, 20, que está escrito para nós dessa forma. O 19 fala assim: em verdade lhe digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Então ele está dizendo que está caminhando em meio ao candelabro que é a igreja. Quando vocês se reúnem, eu estou aqui. Então aquelas pessoas que não valorizam a igreja local, é porque não acreditam na palavra de Jesus. Aquelas pessoas que não se dedicam a estar nas igrejas locais, Jesus estava dizendo: eu ando nas igrejas,
Eu ando no meio das igrejas quando se reúne no meu nome. E ali eu estou para renovar, para trazer paz, para trazer esperança, para sondar. E quando vocês estão aqui reunidos no meu nome, concordando acerca de qualquer coisa, eu farei, eu cumprirei. Ele está dizendo, o meu Pai vai fazer na vida de vocês. Está escrito para nós, em verdade digo, se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhe será concedido por meu Pai. Então nós estamos aqui em concordância, pedindo, Senhor, nos dê o engenho da praia, para que possamos levar diante de Ti uma igreja pura, santa, limpa. Senhor, nos dê uma van, para que possamos fazer o ID, não só no engenho da praia, mas em Carapebus, em Conceição, em Quissamã, e em todos os lugares dessa região aqui. Então, nós estamos aqui concordando acerca de algo, pedindo para o reino dele, e ele está dizendo na sua palavra que ele cumpre, e ele vai cumprir isso na nossa vida, porque ele diz que anda no nosso meio, ele está vendo a nossa motivação, ele está vendo o nosso coração, ele sabe que nós estamos aqui para o propósito ao qual ele nos separou, assim como foi na vida de João. Então, ele anda no nosso meio e tem a nossa vida nas suas mãos, porque nós todos somos sacerdotes, como ele vai dizer no capítulo 1 mesmo, e com seu sangue, ele nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. Então, aquela igreja está recebendo uma informação, oh, que bênção, é quando nós estamos lá na igreja, nós estamos ali, Jesus está, ele está trazendo para vocês essa revelação. Então muitas pessoas têm desejo de estar no Maracanã, quantas pessoas têm desejo de estar no Morumbi, no Mineirão, em qualquer estádio para ver homens jogando ali. Jesus não fez promessa que estaria ali. Muitas pessoas querem estar no evento, no festival. Muitas pessoas querem estar em um ambiente glamuroso, onde alguém que está cantando, ele está dizendo, não, quem está na minha mão é o anjo, que é aquele que lidera a minha igreja. Ali eu estou para trazer sobre aqueles que estão reunidos as bênçãos ao qual eu conquistei na cruz para a vida deles. Por isso você tem que ter desejo de estar na casa do Senhor, meu irmão. Irmão, se você perdeu o desejo de estar na casa do Senhor, é porque você perdeu Cristo de vista. Cristo não está nas suas distrações. Cristo não está naquilo que satisfaz a sua carne. Cristo está onde a sua igreja está reunida, para trazer sobre a sua igreja esperança, confiança e paz. Oh, aleluia! E ele está dizendo para aqueles que lá estavam reunidos, através de João, na ilha de Pátimo, escrevendo para que aquela igreja recebesse aquelas informações tão precisas, em um tempo tão conturbado, tão difícil de perseguição, para gerar esperança. E nós estamos aqui para gerar esperança. Deus está cuidando de nós. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, Ele está vendo a nossa luta, a nossa aflição, a nossa tristeza, e certamente Ele há de fazer algo sobre a nossa vida nesses últimos dias. Aleluia. E a Bíblia nos diz que Ele vai dizer dessa forma: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. João está dizendo para aquela igreja aquilo que não aquilo que ele estava ouvindo pela internet, pelo Facebook, né? Pelo YouTube, que ele viu lá o movimento lá do homem fazendo aquelas coisas que não glorificam a Deus, umas coisas carnais, umas coisas para se promover, para vender produto, e não para levar a verdade do evangelho. Não! João estava na ilha de Pátimo sem qualquer informação, mas ele estava dizendo para aqueles que lá estavam: eu estou vendo a labuta, eu estou vendo o trabalho, o desgaste de vocês para manter
a verdade do evangelho sobre a vida da igreja. Eu estou vendo que vocês estão se dedicando. Por que eles estão se dedicando? Sabe por quê? Porque ele esteve como professor o apóstolo Paulo. Depois o apóstolo Paulo fala para Timóteo: vai para a igreja, fica lá na igreja de Éfeso, porque lá está tendo pessoas. No capítulo, se eu não me engano, no capítulo, eu acho que é o capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 3. Quando Paulo ficou sabendo que a situação lá estava começando a apertar, ele vai dizer assim: quando eu estava de viagem, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você ainda que permanecesse em Éfeso, para ademoestar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina. Então aquela igreja estava embasada, ela estava fundamentada na doutrina de Cristo, na verdade de Deus, que Cristo era o único mediador, que Cristo era aqueles que todos deveriam se submeter e purificar a sua vida. Então aquela igreja teve ali como professor, como mestre, como homens que ensinaram, pastores, Paulo, Timóteo e também o próprio João. Então essa igreja tinha o fundamento da verdade, não era levado por oba-oba, não era levado por emocionalismo, não era levado por coisas que viessem satisfazer a sua carne, mas eles estavam fundamentados na palavra de Deus. E quando viu certos homens se aproximarem, querendo tirar a pureza da igreja, querendo tirar a submissão, querendo tirar a vida de compromisso e lealdade com a palavra de Deus, aqueles homens que lá estavam em Éfeso lutaram, eles perseveraram, trabalharam arduamente para que viesse fazer com que esses falsos apóstolos fossem expostos como homens que não estavam ali com um propósito de glorificar a Deus, mas glorificar a si mesmo. E a igreja que foi orientada, nutrida, fortalecida pela palavra de Deus, pôs à prova e viram que aqueles falsos profetas, falsos apóstolos, eram o que, igreja? Eram impostores, aleluia, gente que não tinha compromisso com a verdade. E nós olhamos hoje quantas igrejas dispersas que não põem à prova. Chega pessoas fazendo coisas que não tem nada a ver, que está nas escrituras, por não estar se dedicando à leitura da palavra, por não estar se dedicando ao estudo, à comunhão com os irmãos, em aprender mais de Deus, se leva pelo emocional e acaba vivendo um padrão que não glorifica a Deus. Mas Deus está dizendo para aquela igreja: eu tenho visto que vocês têm sido pessoas que têm trabalhado árduo para manter a minha palavra de pé diante desse povo. Ô irmão, que coisa linda para nós, né? Jesus tem visto a tua dedicação de olhar para um lado e ver um cenário de mentira, falsos apóstolos, impostores, com a sua vaidade e luxúria, inventando tudo aquilo que possa atrair o coração do homem para ele, e você perseverando em oração e jejum, dizendo: Deus, se a tua palavra não trazer o homem para os teus pés, não será as coisas carnais que vai trazer para ti. Por isso, Pai, eu consagro a minha vida para que a tua palavra venha trazer luz ao coração desse pecador, e trazendo luz, ele se arrependa deste mau caminho. E Deus está vendo a tua perseverança em oração, irmão, em comunhão na presença dele. E Jesus está dizendo: eu tenho visto que vocês têm sido pessoas perseverantes. Então Jesus passava no meio lá e está o falso profeta pregando, a igreja: aqui não, sai daqui. E Deus se alegrando, porque a igreja não queria homens que pregassem algo que satisfazesse a sua carne, mas sim que levasse aquela igreja a se tornar pura, santa, imaculada diante de Deus. Então, quando nós estamos vendo essa carta sendo direcionada para essa igreja, e nos diz mais: vocês têm perseverado, suportado sofrimento
por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Aleluia. Amém? Então, irmão, não é fácil a vida cristã. O sofrimento estava acontecendo com João. João poderia dizer: Senhor, por que desse meu sofrimento? Mas Jesus mostra para ele, João, dizendo: olha, João, aqueles que estão lá também estão passando por sofrimento, perseguição, e não tem negado o meu nome. Fala para eles que eu estou vendo. Diga para eles perseverarem como você está perseverando aqui. E João transmite para aquela igreja: olha, Jesus está vendo o teu sofrimento, Jesus está vendo tuas dores, Jesus está vendo quando você tem sido fiel e não tem desfalecido para ceder à tentação do diabo. Muitos estão cedendo, muitos estão abrindo mão, mas Jesus está vendo que você tem fortalecido na sua palavra e tem rompido diante da circunstância. Contra você, ele chega agora para aquela igreja e fala: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu candelabro. Tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, aqui no versículo 4 até o versículo 6, Jesus vai dizer sua tristeza para aquela igreja: olha, eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Lembra onde vocês caíram, se arrependam e volte ao primeiro amor. Volte a praticar as obras como praticava com amor. Se você não vier e praticar a obra com amor, eu vou tirar de você. Ele vai dizer à igreja. A igreja. Irmãos, e eu estava lendo essa palavra e tinha muita coisa aqui, mas o Espírito Santo está nos conduzindo para cá, dessa forma que nós estamos indo, entendendo e meditando. Quando eu estava lendo, e aí nós sabemos que a carta, ou esse livro de Apocalipse, é uma revelação que Jesus queria que a sua igreja viesse saber, e sabendo, começasse a se ajustar, se ajustando, começasse a acreditar que estava andando agora conforme a vontade de Deus, na plenitude. Uns tinham, outros não tinham, e nós estamos aqui primeiramente nessa igreja. Possa ser que semana que vem nós vamos decorrer as demais, mas o que a igreja tinha que nós precisamos olhar e buscar? Ele vai dizer a convicção. Eu quero que vocês que não tinham, agora tenha a convicção que o pastor está nas minhas mãos. Eu cuido dele, eu trato dele, eu conduzo ele. Eu, o Senhor, sei fazer conforme o meu querer. Todavia, eu também quero que vocês saibam que eu estou no meio de vocês. Aquela igreja não sabia, possa ser que elas estavam dispersas, possa ser que elas estavam em dúvida, por fazer tanto, se desgastar tanto e não saber, será que está agradando a Deus? Eles não sabiam naquela época, mas veio a saber, e nós agora estamos vendo o quê? Que Deus tem a minha vida, a vida da liderança nas suas mãos, e que anda no nosso meio. O que isso significa? Significa que nós devemos melhorar. Por quê? Porque Ele está aqui todas as vezes que nós nos reunimos, e Ele estando aqui, nós precisamos dar o melhor para Ele. Nós precisamos vir para este ambiente empolgado, porque Ele cumpre com a sua palavra. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me faço presente, meus filhos. Possa ficar à vontade, porque eu estou ali. Eu vou ouvir, eu vou te aquecer, eu vou te alegrar, eu vou te fortalecer, eu vou sondar o teu coração, eu vou te curar, eu vou te regenerar, eu vou te santificar, eu vou te despertar. Não venha para o ambiente, porque eu estou nas igrejas, eu caminho no meio de vocês. Portanto, se alegre quando vier para este ambiente, porque você não vai estar aqui falando ao vento, você vai estar falando para mim, porque eu sou o teu juiz, eu sou o teu advogado.
eu sou o teu promotor, eu sou o teu ministro, eu sou o teu pai, eu sou o teu Senhor, eu cuido de você. Então isso foi o ponto que Jesus queria que a igreja soubesse, porque ele queria que a igreja melhorasse a respeito da comunhão. E nós estamos vendo que ele quer isso para nós nesses últimos dias, na revelação que ele deu para aquela igreja. Está aqui diante de nós que ele quer que nós viemos melhorar. E ele vai dizer o ponto que muitas das vezes a gente fala: Senhor, filhos, eu conheço as tuas obras. Então ele está dizendo: filho, possa ser que naquela época aqueles que lá estavam fazendo, e meu Deus, será que vale a pena? Eu estou me dedicando, eu estou ouvindo tão longe, na lamparina, tropeçando, me sujando, para chegar até aquele local, e ali eu estar, e ali eu me dedicar, será que vale a pena? O Senhor está dizendo: filhos, eu tenho visto as tuas obras, eu tenho visto o teu labor, eu tenho visto o teu trabalho, eu tenho visto a tua árdua e perseverança diante de mim, eu tenho visto, meus filhos. Tenha por certo que se eu estou vendo, ninguém que faz algo, que semeia na minha presença, com lágrimas, vai voltar da mesma forma, mas vai sair com alegria, vai sair com seus molhos, vai sair com suas colheitas, porque eu sou um Deus de provisão, eu sou um Deus que cumpre a minha palavra. Eu estou vendo a sua dedicação. Eu tenho visto que você também não tem aceitado as mentiras de Satanás. Eu tenho visto que você tem se posicionado na brecha para falar da minha palavra, para falar da minha verdade, para falar aquilo que realmente traz salvação para a vida do homem. Eu tenho visto que você não tem buscado agradar A, agradar B, para falar palavras que massageiam o ego do coração do homem, que faz o homem se sentir confortável. Não, você tem sido fiel à minha palavra, você está abrindo a Bíblia e está mostrando a verdade que Deus quer. Se não houver arrependimento, submissão, obediência, compromisso, está fadado ao fracasso, à derrota. Você tem sido fiel nas Escrituras. Eu tenho visto a tua perseverança, a tua lealdade, o teu compromisso contra aqueles que querem trazer mentiras sobre a vida do meu povo. Você tem sido fiel, tem sofrido, mas tem sofrido com alegria, porque tem estado na posição, não tem desfalecido. Oh, aleluia, amém, irmãos? Deus está dizendo isso para nós, eu estou vendo para vocês. Continua nessa perseverança. Agora também aquela igreja estava pensando que ele não estava vendo, que lhe estava faltando algo, que era amor. 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 Aquela igreja, não sei o que aconteceu, não sei se foi a luta, não sei se foi a incredulidade de um momento, de achar que Jesus não estava ali, e o coração deles não estava mais com amor. Um amor que outrora foi algo que foi muito visto nessa igreja. Por quê? Se nós somos filhos de Deus, a Bíblia nos diz se eu não me engano, primeiro, deixa eu abrir aqui e falo para você já. No capítulo de 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheço todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. Então não adianta nós virmos para a igreja, não adianta nós ficarmos falando, não adianta nós ficarmos aqui servindo, se nós não tivermos amor. O amor tem que transbordar em nosso coração, um amor para com o próximo, um amor para com a obra, um amor para com Deus. O amor deve ser a gasolina que nos move. Então aquela igreja estava faltando esse toque ao qual eles tinham. Por quê? Lembra onde caístes. Eles deixaram isso e começaram com certeza a andar no legalismo. E Deus está dizendo: não, volte, volte, volte
e nós possamos, irmão, viver o amor. Senhor, eu quero viver amor. Eu quero, Senhor, ainda que eles não me amem, ainda que eles não me querem, ainda que eles estão desprezando a tua obra, Senhor, me ensina a amar, mas, Senhor, não deixe que eu perca a essência de pregar a verdade com amor. Amém, amado? Nós vamos pregar com amor, falar a verdade que fere, mas é com amor. É com amor. Nós vamos orar com amor. Nós vamos clamar com amor. Nós vamos pedir com amor pela vida daquelas pessoas que estão dispersas, e que possamos atrair o olhar de Deus, porque Deus viu o amor. Davi era perseguido por Saul, mas ele amava a Saul. Davi fazia com amor tudo o que fazia. Paulo era perseguido por aqueles judeus, mas ele amava aqueles judeus que o perseguia. Vocês não estão me amando, mas eu amo vocês. Então, assim, ele está dizendo, o próprio Cristo, vocês devem colocar esse sentimento de amor, porque vocês representam-me, a minha pessoa. Que Deus possa olhar para nós, irmão, e ver cada vez mais nós vivemos o amor para com o próximo, o amor para com a sua obra, o amor para com o chamado que Ele tem na nossa vida. Amém ou não amém? Quantos entenderam? E isso foi o que faltou naquela igreja. E nós podemos também estar em falta, se nós não tivermos o amor como gasolina, como motivação para fazer. Dar o nosso corpo para ser queimado sem amor nada vale. Falar línguas que ninguém compreende sem amor nada vale. Profetizar sem amor, nada disso faz sentido. Tudo tem que ser motivado pelo amor. E foi isso que Cristo falou para aquela igreja: volta e pratica a obra que você praticava de forma que me agradava, com amor. Agora, se não tiver amor, não vai existir o que nós finalizamos. Se não houver amor, o que é que vai tirar do meio do povo? Se não tiver amor, o que é que vai tirar a igreja? Para nós finalizar. Removerei o candelabro do lugar dele. Então, se não tiver amor, não pode existir igreja. Então, se Deus está confiando a nós, a igreja, Ele quer que nós venhamos buscar mais e mais viver o amor. Amém? Mas uma coisa eu sei ao seu favor. Mas uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Então, uma coisa eu tenho ao seu favor: o que é? Que você odeia aquilo que eu odeio. E se você odeia aquilo que Deus odeia, você está agradando a Deus. Então, que nessa noite essa igreja recebeu a carta para que pudesse melhorar. Nós saímos daqui com essa informação para nós, que nós podemos fazer melhor do que esta igreja, porque nós temos a revelação de Jesus Cristo para nós, ser uma igreja que vive o padrão ao qual Ele deseja, porque Ele caminha no nosso meio. Que Deus abençoe a tua vida, que você busque ser a igreja que glorifica o nome dEle, que você busque cada vez mais ouvir o que Ele está pedindo e praticar, para que o nome dEle venha a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nesse momento eu quero te apresentar a tua amada igreja, Senhor. Nós abrimos, Pai, o livro de Apocalipse, onde o Senhor trouxe ali para João a revelação, meu Deus, ó Pai, daquilo que vai acontecer. Deus, ninguém vai impedir. E o Senhor disse, meu Deus, para João escrever e levar para a igreja. E a igreja, Senhor, que estava dispersa, a igreja que estava, meu Deus, ó Pai, distraída, a igreja que estava, meu Deus, ó Pai, vivendo, meu Deus, ó Pai, meu Deus, mentiras, meu Deus, pudesse voltar para a verdade da tua palavra. Ó Deus, e nós saímos daqui, meu Deus, com entendimento, convicção que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor vê a nossa obra, que o Senhor vê a nossa labuta, que o Senhor vê nosso trabalho árduo, que o Senhor vê, meu Deus, a nossa dedicação, que o Senhor vê, meu Deus, tudo que nós estamos fazendo com o propósito, fazer com que teu nome seja glorificado, e não a mentira dos falsos profetas, ó Deus, e que também nós olhamos para nós e pedimos que o Senhor nos ajude a melhorar em amar
como o Senhor amou, para que possamos viver a igreja que o Senhor deseja buscar, e detestar tudo aquilo que o Senhor detesta na vida daqueles que têm vivido de forma que desagrada ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque certamente nós comeremos da árvore da vida, que o Senhor dará àqueles que vão perseverar, meu Deus, até a tua volta. Obrigado pela vida dos meus irmãos, no nome de Jesus.